pessoal, professor Murilo aqui. Eu estou fazendo esse vídeo para fazer alguns comentários em relação ao vídeo que vocês acabaram de assistir. Nesse vídeo, vocês leram um texto e fizeram um listening sobre as varieties na English language, as variedades na língua inglesa. No exercício, vocês trabalharam com o inglês indiano, o Indian English, vindo do seriado The Big Bang Theory, através do personagem Raj ou Rajesh. A modalidade de inglês que ele fala é o Indian English, o inglês indiano. Só que a gente não pode classificar o inglês indiano como uma coisa só. A modalidade que ele fala, por vir da capital, New Delhi, é o Indian English da região norte, conhecido como Delhi English ou Punjabi English. Todas essas diferenças, essas subcategorias em vocabulário e accent, sotaque na língua inglesa, vão aparecer em todos os países que falam inglês. Então, quando a gente fala inglês americano e inglês britânico, a gente está tentando encontrar as diferenças de vocabulário e pronúncia dentro desses dois países. Mas é uma subdivisão muito grande. A gente tem que pensar que dentro dos Estados Unidos existem várias regiões em que as pronúncias e os vocabulários mudam, assim como na Inglaterra. Existem várias subdivisões que as pessoas se utilizam para falar, o modo com que elas falam e as palavras que elas usam. Nessa lista aqui, nós temos outras variedades do inglês. Então, não existe só o inglês americano, o inglês indiano ou o inglês britânico. Existe toda essa variedade de inglês aqui, como o inglês africano, o inglês das Bermudas, das Américas, o inglês da Inglaterra, o inglês da Irlanda, o inglês da Escócia, dos Estados Unidos ou de Wales, o país de Gales. E todos eles aqui são cheios de divisões e subdivisões, de acordo com a região de onde eles vêm, o histórico que essas pessoas apresentam e a própria história do local. Então as variedades de inglês são muito maiores do que inglês americano, inglês britânico, inglês indiano, pois as subdivisões são muito grandes. Essa lista não é completa, ela traz apenas um bom número de exemplos dos sotaques, das variedades de inglês que existem no mundo. No vídeo que vocês assistiram também é conversado sobre as loanwords. Loanwords são palavras emprestadas de uma outra língua que nós incorporamos na nossa língua mãe. Então, como nós falamos português do Brasil, nós pegamos palavras do inglês, não traduzimos, talvez a gente adapta um pouquinho a escrita dela e usamos ela com o mesmo significado que na nossa língua. As palavras de tecnologia são as mais comuns e as mais modernas, como download, como delete, que é o verbo deletar em português. Essas palavras têm origem americana, nós adotamos ela aqui no português e a gente usa sem alteração na tradução e com pouca diferença na escrita. Outros exemplos são esses aqui. Aqui a definição de loanwords: adopted from one language, incorporated into another language, without translation. Então, adotadas de uma língua, incorporadas numa língua nova, sem a tradução. Alguns exemplos de loanwords que vieram do inglês para o português são container, design, drive-thru, feedback, ketchup, notebook, modem, playground, rock and roll, shopping center, site ou website, skate, slogan, software, spray. São palavras americanas, são palavras em inglês que nós usamos em português com a mesma escrita, basicamente, e a mesma ideia, sem tradução. Em laranja eu coloquei aquelas que eu acredito que são as mais comuns, as que nós usamos no dia a dia, sobraram algumas outras e existem várias outras palavras ainda que não entraram nessa lista. E o oposto também é verdadeiro. Existem várias palavras que são brasileiras, inventadas aqui no Brasil, seja no português do Brasil, seja em tupi-guarani, que são usadas em inglês no dia a dia deles, como por exemplo, açaí, banana, buffalo, que muda um pouquinho a escrita, mas é buffalo, caramel, que vem de caramelo, cashew, que vem de caju, mango, que vem de manga, mosquito, zebra, e eu acredito que a mais curiosa da lista seja a palavra zombie, que é tão comum no cinema, tão comum nos seriados, e é uma palavra brasileira. O primeiro registro dela vem da época dos escravos,
como zumbi, a palavra brasileira em português, zumbi, que era usada para classificar um grupo específico de escravos que vinham de uma região específica da África. Então a palavra zumbi originou a palavra zombie. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, complementando a ideia do vídeo original. Eu encontro com vocês semana que vem de novo.